12:02. Um pequeno bastidor aqui. Estávamos usando um ábaco, eu e Eduardo Oineg, né? Ábaco. Estávamos fazendo uma conta aqui, mas já resolvemos esta operação matemática relativamente simples e podemos, às 12h03, abrir a nossa segunda hora, que vai ser repleta de informação. Repleta de notícia. Bem como a terceira. Bem como a terceira. Bem como no 2x2 também. Também. Na sequência. Programação E o que virá. Programação inteira. Eu sou o Felipe Bueno, esse aqui é o Eduardo Oineg. Diga lá, Oineg, boa tarde. Parte da razão porque eu tô aqui é porque você tá aqui. Acabou de dizer que é o Felipe Bueno. Obrigado. Eu estou aqui junto com ele, o representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, falando de novo, que nos dá um salve. Felipe Bueno, por favor. Salve. Salve. Calabigato continua em férias, volta em dezembro de 2020. E com a gente aqui, o ouvinte, a ouvinte querida, que fazem a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil. E hoje, rodando uma música dos anos... Tem música de 1970. Sucesso de 74. 74. Canta, canta, minha gente. Olá. Deixa a tristeza pra lá. Olá. Então, seu Martinho, hein? Vai deixando essa musiquinha aí, eu vou explicar o que aconteceu. Por que nós estamos tocando essa musiquinha? Mas é o seguinte, a Câmara aprovou ontem, em segundo turno, a reforma da Previdência. Finalmente, saiu da Câmara. Tchau, agora vai pro Senado. Chega a Deus, Câmara. Câmara, novos desafios, nova agenda. E a gente começa a dar um basta com isso no maior foco de desigualdade do Brasil. Enquanto você tem a maioria da população que pode ser demitida, que enfrenta uma taxa de desemprego assombrosa, que ganha mal quando trabalha, e quando se aposenta ganha R$ 1.200. De um lado, do outro, uma minoria que não pode ser demitida, não sabe o que é desemprego, e que ganha bem, e que quando se aposenta, recebe de 9 mil a mais de 25 mil. Isso é um foco de desigualdade absurda, né? Esse talvez seja o exemplo mais gritante de desigualdade do Brasil privado, que trabalha muito, ganha pouco, paga muito imposto, se aposenta mal, com esse Brasil da elite estatal, né, que ganha muito e se aposenta bem. E combater a desigualdade é um desafio de há muito. Gostei da construção. Em 74... A musiquinha de 74. Olha lá a musiquinha de 74. Pode subir a musiquinha. É isso aí, olha lá. 74, ao falar de desigualdade, 74 fazia sucesso essa música do Martinho da Vila. Por isso a música. Ao falar de desigualdade, o economista Edmar Baixa disse que o Brasil era Belíndia. Lembra disso? Belíndia. Como você pode lembrar? Eu pesquisei na internet, né? Bom. Como você sabe sobre 1808 também. Exato. Como você sabe sobre 1500. E nem por isso você nasceu nessa época. Antes disso, Muito antes. Você sabe de coisas antigas. Eu posso te revelar coisas a respeito do Império Romano. E sobre o Egito Antigo. Sobre o Egito Antigo. Olha que coisa fantástica. Enfim, seria um Brasil fictício que misturava leis e impostos da Bélgica, que é um país rico, com a realidade social da Índia. Foi ali que ele cunhou em 74 essa expressão. Em 74... o Brasil estava com o regime militar, né? O presidente era o Geisel. Aliás, ele assumiu naquele ano, 74. Em 74, ele fechou com o Stroessner o projeto para a usina de Itaipu, que agora está dando uma discussão, né, no governo atual. Em 74, o Fittipaldi conquistou o seu segundo título mundial. E em 74, essa música do Martinho da Vila bombava, fazia sucesso, tocava nas rádios. Olha lá a musiquinha. Canta forte, canta essa música fazia sucesso. Em 74 o Brasil foi mal na Copa. Em 74 o Brasil foi mal na Copa. Conhecemos a Holanda. Pois é, isso é verdade. Bom, de lá pra cá, 45 anos depois, né? Muita coisa mudou no mundo, mas você sabe que a diferença entre a Índia e a Bélgica não mudou tanto assim? A diferença entre as rendas per capita era de 35 vezes naquela época. Agora é 22. Mudou bastante, mas é 22. É o seguinte, a renda anual de um indiano equivale à renda quinzenal de um belga. A anual de um indiano é a quinzenal de um belga. Então continua boçal, expressão que o nosso colunista Ricardo Galo, com quem a gente vai conversar hoje, né? Usa sempre. Boçal, a diferença boçal. Bom, o lado Índia do Brasil melhorou em função dos programas sociais. A gente conseguiu amparar melhor a pobreza. A gente encontrou uma fórmula para
conter um pouco a miséria, mas a gente não encontrou uma fórmula para promover a riqueza. A gente já falou disso aqui. Para segurar o pobre, né, e evitar que ele passe fome, a gente sabe. Agora, para gerar riqueza, a gente não está conseguindo e não conseguiu ainda. A gente tem o Bolsa Família, ampara quem não tem nada, que bom, porque senão ia ser um desastre, não ia ter nada, ia morrer de fome. Literalmente ia morrer de fome. 1/4 da população brasileira, a gente já falou disso aqui, recebe o programa, mas ele não ajuda a produzir riqueza. Isso não há quem diga que ele produz riqueza. Ele contém a miséria. É um programa sustentado com dinheiro público, não vai gerar prosperidade para ninguém, nem para quem é amparado, nem para o resto da sociedade. Não vai. Né? Para produzir riqueza, a gente precisa estimular a iniciativa privada, eficiência, justiça social, e aí isso é um desafio nosso, liberdade econômica. A gente não tem os 3 no Brasil, estamos trabalhando em cima disso. Mas, no Brasil, de 74, a gente tinha uma renda que era 1/6 da belga. E hoje é 1/5. Não é uma coisa revolucionária, né? Então, o Brasil melhorou. Mas a gente era 1/6 da renda per capita belga, hoje a gente é 1/5. Eu não vou comparar PIBs, porque o Brasil é um país maior, né? Bom, falando sobre esse tema desigualdade numa entrevista recente, o Edmar Baixa falou, olha, o lado Índia melhorou, talvez Belíndia já não seja a melhor expressão. Talvez seja melhor a expressão do Delfim Neto, né? Que ele criou a expressão em Gana, né? Que é o imposto da Inglaterra e o serviço público de Gana. Depois ele falou, bom, pelo menos a gente não está na Banglabânia, que é uma mistura de Bangladesh com Albânia, que era o grande temor do Mário Henrique Simonsen, outro economista importante que foi ministro, né, na década de 70. E o fato da gente ter mudado de patamar, ou para que a gente mude de patamar de uma forma mais forte, a gente tem que ficar de olho num outro país, que foi fundado no início desse ano. Que é diferente da Belíndia, porque a Belíndia é um país ficcional, né? Um país que mistura, né, imposto belga com realidade social da Índia. Mas a gente tem que ficar de olho num país real, que é o Bolsonaro. Bolsonaro é um país que existe. Ele tem a agenda do Jair Bolsonaro com a agenda do Rodrigo Maia. É um país que nasce da fusão dessas agendas. Se esse país não der certo, o Brasil não vai dar certo. Pelo menos enquanto os dois estiverem no comando dos seus postos. Então, eles são os controladores desse país e a gente precisa olhar para esse país o tempo inteiro, porque esse país, ele é o nosso futuro. Está nas mãos desse país aí, Bolsonaro. Um lado desse país tem sede no Palácio do Planalto, que é um país com 2 sedes, né? Uma fica no Palácio do Planalto e mistura momentos pavorosos com momentos muito bons. Do contrário, a gente estaria frito se fossem só os pavorosos. Ou estaria muito bem se fossem os momentos ótimos. Mas é uma mistura dos dois. Tem aqueles momentos pavorosos que, em geral, são ditos, falados pelo presidente da República. Ele fala todo dia. E todo dia ele dá um sustinho. O tempo vai fazer com que o sustinho fique cada vez menor, porque sempre vem. Então virá. Hoje veio o elogio a um torturador. Né? Tá bom, mas não é a primeira vez que ele faz isso. Atacou o presidente da OAB, reescreveu o passado, né, da morte do presidente da OAB, desconfia dos dados do próprio governo, né? Isso aí não é verdade, os dados do INPE, fala sobre desmatamento, atrapalha o agronegócio até quando ele fala disso, porque o agronegócio está fazendo um trabalho bom de preservação ambiental, ele vem e cria uma confusão, queima o filme na Europa, depois ele diz que quem queima o filme é o cara do INPE. Até pode ser, mas ele piorou, né? Fica quieto, resolve. Não, mas ele gosta de falar e sai falando. Coloca interesses pessoais acima de interesses do país ao indicar o filho, né? Ele fala, não, mas se eu não indicar o meu, eu vou indicar o filho do outro. Então indica o filho do outro, né? Já que são essas as alternativas, indica o filho do outro, né? Qual o problema? A justificativa biológica é muito boa. Mas ele tem momentos muito bons também. Mas são os momentos que saem da caneta dele. A caneta dele aprontou algumas. Mas se você for olhar o lado bom da caneta dele, reforma da Previdência. Está discutindo a reforma da tributária. Vai sair da caneta dele uma proposta que vai ser incorporada e discutida no Congresso. A MP da Liberdade Econômica, foi ele que assinou, o cadastro positivo. O acordo comercial Mercosul-União Europeia, que começou a ser discutido de forma mais intensa no governo Temer, ele colaborou, podia ter interrompido.
Podia ter interrompido, presidente da República, empresa simples de crédito, enfim, tem uma lista boa de coisas que ele fez. Então, o presidente da voz, da língua, o presidente da caneta, da tinta, faz coisas interessantes, né? Não dá para dizer que estamos na roça, não está assim, né? E no lado do país que tem sede na Câmara, também tem muita tensão, muita tensão. Ele deu pancada no Moro, né? Ele deu pancada no Guedes, ele brigou com o secretário da Receita, com o próprio presidente Bolsonaro, né? Mas, quando você pega o manejo da Câmara, dos deputados, do Congresso, o pulso dele é bom, ele toca bem aquele negócio. Deu um show no primeiro turno, deu um show no segundo turno, porque aquele placar não é placar de presidente da República. O presidente da República não faz 379 votos. Não há possibilidade. Aquilo é placar de presidente da Câmara. Porque se o presidente da República tentar e o presidente da Câmara não quiser, não rola. E ele conseguiu fazer rolar num patamar inédito, né? Inédito não, porque já tivemos votações com mais, mas nada tão importante. Só coisas de menor significado. Então, é dele a vitória em primeiro e segundo turno da Câmara dos Deputados. É dele, é dele. Se não tivesse a impressão digital dele, seria outro resultado. Nós já conhecemos alguns resultados negativos, né, nesse campo. Do jeito que as coisas iam, na forma como o governo conduzia as conversas e com as lideranças, olha, não estava bom, estava perigoso. Mas o Maia trabalhou para vencer e venceu de forma acachapante. Então, o primeiro saldo do país Bolsonaro é bom. Nós conseguimos emplacar em primeiro e segundo turno a votação da Previdência, que sai para o Senado agora. E ali deve ganhar um reforço importante, porque deve ter inclusão de estados e municípios. Quem sabe a entrada do índice móvel de idade mínima ligada ao envelhecimento da sociedade, a ver. E o próximo desafio do Bolsonaro, desse país que nos guia, é a aprovação da reforma tributária, né? Aí é difícil, negócio complicado. A gente não vai conseguir reduzir a carga tributária, fantasia, ninguém sonha com isso, né? A gente não consegue dar conta de pagar os gastos públicos com a carga tributária de 35%, que é um assalto. É um assalto. A gente é assaltado todo dia, né? Quando saem os índices de criminalidade do país, não sai esse índice, mas devia sair. Sei lá, homicídio, latrocínio, você devia ter o assalto, devia ter o resultado da Receita, devia ser um indicador do nosso assalto. É o maior assalto que a gente tem. Não é o celular, é isso aqui. Quantos celulares vão por ano nesse 35%? 35% do PIB. 1/3 do nosso dinheiro, mais 2 pontos, vão embora para Brasília e lá ficam. Distribuídos pelo Estado, vai para os governadores, para os prefeitos, para as câmaras, vereador, né? Para arrumar os dentes do deputado, que agora gastou 160 pau, e sorri à toa e tal. Nós pagamos aquela porcaria daquele dente dele lá. Tomara que tenha ficado bom. Pelo menos. Tomara que ele esteja comendo milho e não solte aquele negócio, porque se soltar, aí não dá, né? Bom, é uma pena que a gente não está discutindo também a qualidade do gasto. A gente é 35% com uma qualidade baixa, né? O exemplo dos dentes. Por que a gente entregou? A gente pegou um bolo de dinheiro nosso e a gente entrega 160 pau pro cara arrumar o dente. Para, né? Mas enfim, não dá pra gente sonhar com o ideal. Seria importante a gente falar sobre qualidade de gasto. O Rodrigo Maia deu uma entrevista ao final do primeiro... Aliás, quando ele interrompeu, quando atingiram o número de 500 e tantos presentes no primeiro turno, ele foi fazer um discurso na tribuna, que não é comum. E ele falou, todos os servidores entram ganhando quase o teto do funcionalismo. Eu não estou criticando nenhum servidor, ele diz. Eles fazem concurso público, etc. Mas a gente precisa ter um serviço público de qualidade. Ele diz, né? União, estados e municípios gastam 80% de tudo que arrecada com pessoal e previdência e que tem alguma coisa errada na qualidade dos serviços públicos. Só que isso, Bolsonaro não está atacando. Nem o lado Bolso, nem o lado Maia. Nós precisamos atacar a qualidade do serviço público. Indicadores de eficiência de escolas, indicadores de eficiência de hospital, do Corpo de Bombeiros, das Forças Armadas, do Ministério da Educação, das universidades. A universidade faz o que quer. Não tem um indicador que a gente possa aferir universidade por universidade, departamento por departamento, escola por escola. Nós não sabemos. Realmente a gente não tem. O Ministério da Educação fica ali distribuindo chocolatinho, mas não desenvolve esses indicadores, né? Então a gente tem que ficar de olho em Bolsonaro
Porque esse país composto é o único jeito que a gente tem agora para vencer a Belíndia, ou vencer em Gana, ou não virar Banglabânia, né? É o que a gente tem, né? Então a gente tem que apostar nesse país e não adianta a gente ficar só buscando os problemas que tem nesse país, tem que torcer para que eles encontrem uma solução. Então, desde 74, no tempo em que o nosso Martinho da Vila brilhava, a gente está discutindo desigualdade e hoje o motor capaz de vencer a desigualdade, por enquanto, está nas mãos desse novo país que em janeiro passou a funcionar em Brasília, Bolsonaro. A vida vai melhorar. Tomara, né? Tomara que a vida melhore. A gente está torcendo para isso.